coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia meus rivais, porque me alegro com vossa salvação. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres se famintos e fartaram. Muitas vezes deu à luz a quem era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem humilha e os exalta. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar com os nobres, no lugar de muita honra e distinção. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem os humilha e nos exalta. Então, meu coração se alegra em Deus, meu Salvador, porque é o Senhor que dá a morte e dá a vida, e vida plena para sempre. Não é essas promessas que a gente anda escutando aí, vem aqui que sua vida vai melhorar, e se os não. A vida que o Senhor, Ele criou, Ele fez, Ele cuida. Né? Faz descer a sepultura e faz voltar. Né? Que a gente desce a mansão dos mortos e ressuscita no terceiro dia. É só o Senhor que pode fazer isso, só Deus. Né? Outros nem não provou que ressuscitaram no terceiro dia. Pode aparecer várias coisas por aí falando. Não. Né? É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. A humilhação de Deus é sábia. Porque quando a humilhação de Deus vem na nossa vida, ela nos edifica. O sofrimento de Deus, quando vem na nossa vida, é para nos edificarmos. Às vezes acontece uma enfermidade numa família,
aonde que está aquele tumulto danado, e quando vem enfermidade, todo mundo une-se para poder levantar aquele ente querido, né? Então o que Deus faz, ele é perfeito. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente. Quantos de Deus já levantou que estava lá no lixo, que ninguém dava por ele nada, e hoje está aí. Hoje um exemplo muito firme é o Monsenhor Jonas, que saiu de um lugar que o médico queria que ele nem nascesse. Um homem que viu, sofreu, aí o que esse homem se tornou? Hoje está lá no caminho da santidade. Então Deus ergue. Ele tem a graça e o poder de tirar qualquer um do lixo e do pó. Eu ou você que está ouvindo esse áudio aí agora, tem o poder de te levantar. Levanta e anda. Não fica nesse sofrimento, nessa depressão. Que esse sofrimento, essa depressão lhe sirva de crescimento para você cuidar de outras pessoas. Deus te chama a cuidar de outras pessoas. Ele chama a mim, chama você, né? O que Deus faz é perfeito. E depois Deus, para fazê-lo assentar-se com os nobres, no lugar de muita honra e distinção. O lugar que nós vamos assentar com os nobres é diante de Deus, lá no céu. Porque aqui nós somos passageiros. Então, os nobres vão sentar diante de Deus, o prazer de ver Deus face a face, a Virgem Maria, os anjos santos, Jesus, aqueles nossos entes queridos que passou e Deus dá graça de que eles estiverem lá no céu, nós vamos encontrar que é promessa de Deus. Então, esse salmo responsorial aqui é 1 Samuel 2, né, que fala essa graça para nós desse salmo. Leia esse salmo, né, aí, 1 Samuel 2. Deus é perfeito. O que ele faz é tudo de bom. Mas entenda que nós não buscamos essa graça. Jesus ganhava o coração das pessoas porque falava com amor, falava com a vida e não com teorias ou filosofias. Falava da verdade, do reino, de um jeito simples e as pessoas entendiam, principalmente os mais pobres e humildes. Sua misericórdia é vida e liberdade, é rompimento com toda e qualquer escravidão. Ele não admite que a escravidão domine o ser humano. Essa é a mesma verdade, sempre, ontem, hoje. Por isso, liberta aquele homem sofredor, né? Então Jesus falava com amor. Ele não tinha teorias, não tinha meio termo. Ele falava a língua que a pessoa entendia, né? Então, muitas vezes, nós perdemos muito tempo de ficar com nhenhenhen, com novelinha. Sejamos objetivos diante de Deus. Chega diante de Deus e rasga as suas vestes. Senhor, me ajuda a carregar essa cruz. Esse sofrimento na minha vida está muito grande, Senhor. Mas nós também podemos falar, Senhor, vamos dividir essa alegria que eu sinto hoje. Eu sou alegre, eu sou feliz, porque eu tenho Ti comigo. A gente às vezes quer dividir só tristeza com Deus, só penúria, só desgraça. Não, naqueles momentos que a gente estiver bem, louve a Deus. Convide a Deus para participar da sua festa também. Porque às vezes nós procuramos Deus só quando estamos na desgraça, na doença, um filho nas drogas, um casal que separa. Não, Deus também quer ser feliz nas bodas de Caná. Deus dançou no meio do povo, né? Ele quer dançar com você hoje, Ele quer cantar com você hoje, comigo. É isso que Deus quer de nós, né? Na primeira leitura de Samuel 1:9-20, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Siló. Ora, o sacerdote Elias estava sentado em sua cadeira, à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas, e fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor, Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhes deres um filho, homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava. Os seus lábios se moviam
para não se podia ouvir palavras alguma. Ele julgou que ela estivesse embriagada. Por isso, lhes disse: Até quando estarás bêbada? Vai curar essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outras coisas, nem possa embriagar, bebedar. Mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. A oração de Ana, uma mulher que não podia engravidar, ela clamou diante de Deus, ela se rasgou, ela não usou meio termo, né? Então ali, Eli observava no momento os lábios dela, achava que ela estava bêbada, que ela estava, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente procura entrar num templo embriagado mesmo, porque quando a gente está são, fica de fora e não entra. Então o Eli já logo pensou, essa mulher deve estar bêbada. Não, ela não estava bêbada. Ela rasgou as vestes diante de Deus, né? E ela foi no lugar certo, porque ela foi em Deus. Ela procurou o lugar certo. Ela foi diante de Jesus e derramou aquele sofrimento que ela tinha na alma dela. E quantas vezes nós carregamos sofrimentos e buscamos em lugares errados, em seitas ocultas, na bebedeira, na droga, né? Então, a gente tem o lugar certo. Muitas vezes nós, para que somos católicos, tem ali o santuário. Jesus fica lá todo dia, esperando e o silêncio de Jesus fala e a gente não vai. Procuramos vários lugares tortuosos para resolver nossa situação e acaba do mesmo jeito. Nós queremos um Doril para acabar aquela dor ali paliativamente e depois ficar murmurando de novo. Gente, busquem o lugar certo, é Deus, é Jesus. Ele nos dá os caminhos, nos dá a direção. Ele vai discernir se é para ele, se é para você buscar um médico, se é para tomar um remédio. Tudo isso Deus nos dá a direção. Então, na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e, depois de terem adorado o Senhor, voltaram para casa em Ramã. Alcana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu no devido tempo, deu à luz a um filho e chamou-o Samuel, porque disse ela: Eu o pedi ao Senhor. Olha você ver. Deus reconheceu Ana e deu ela um filho que se chama Samuel, que escreveu esse livro maravilhoso na Bíblia. Faça a leitura do livro de Samuel. Uma mulher que não podia gerar, né? E outra coisa que ela fez, a promessa. Devolveu o filho para Deus, né? E ele se tornou aí um grande profeta. As leituras de Samuel são muito boas. Então, quando você pensa que tem seu problema, que vai resolver outro lugar, vai. Grita: Jesus, me ajuda, toma, me ajuda a carregar essa cruz. Eu não suporto mais. Quantos de nós estão aí presos dentro de um quarto? Não só o quarto material, mas aquele quarto espiritual, que é a pior prisão é essa, que a gente se prende por dentro e guarda a chave lá dentro e não entrega na mão de Deus. Levanta e anda. Faz igual Ana, busque esse caminho certo. Pede a intercessão da Santa Mãe de Deus, como o Papa pediu que nós clamássemos esse ano, a Santa Mãe de Deus, todos os dias, a intercessão dela. Qual a mãe que abandona o filho? A nossa mãe biológica, o filho pode estar na pior situação que está, ela não abandona nunca. Ela morre por causa de um filho. Então, busquem essa graça de Deus. Busquem, né? A fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Isso aconteceu porque ele falava de um jeito novo e mostrava que agia com poder de Deus. Certamente havia um motivo mais forte ainda para a fama de Jesus: o jeito como ele vivia e o jeito como viviam os que tinham acreditado nele. Isso mais que os milagres. Mostrava seu poder, ele era capaz de mudar para melhor a vida das pessoas. Jesus pode e é capaz. Pena que nós não acreditamos que ele pode. Acreditamos nas coisas erradas. Nós entramos num ônibus aí com 40 passageiros dentro, acreditamos que o motorista pode atravessar uma noite ali e levar nós em paz.
A gente não sabe se o motorista dormiu direito, se ele brigou com a mulher, se ele está bem de saúde, não pergunta como é que está a manutenção do ônibus. Senta, a gente até dorme dentro de um ônibus e acredita. Mas não acredita em Jesus, que é o autor da vida. Ele é capaz de mudar para melhor a sua vida que está aí hoje, gritando, né? Você, Vivian, você, Márcia, você, Carlinho, você, Adão, você, Patrícia, que está aí. Quantos que estão aí gritando, meu Deus, ouve minhas preces, né? E é assim. Então, nós temos que ter contato com a palavra de Deus. Nós temos que ter o hábito de pedir ao Espírito Santo, Senhor, eu preciso fazer uma confissão, colocar minha vida em dia, buscar os sacramentos que a igreja deixou, né? Quantas vezes a gente fala com uma pessoa que é abominável aos olhos de Deus o aborto, né? As pessoas estão aí cometendo aborto, usando remédio que não pode, ao contrário de Deus. Aí, às vezes, uma criança com uma deficiência ou morre no parto, ou, às vezes, nasce com faltando parte do corpo, porque a própria pessoa plantou, né? As mulheres tomando remédio abortíferos, os homens bebendo droga, cachaça, esses trem, fumando. Isso tudo afeta. Deus faz tudo perfeito. O homem destrói e culpa Deus. Aí na hora que vem a morte, que vem uma doença, oh Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não, Deus jamais permite coisas ruins para nós. Nós procuramos com as nossas próprias mãos. O Evangelho de Marcos 1:21b-28, né? Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei, né? Que mestres da lei na igreja tem até hoje, que coloca fardos nas costas das pessoas, se julgam santos dentro da igreja, mas em casa é aquela situação, né? Não vive ali só de lei, de preceito, mas não vive o testemunho do dia a dia, né? Fica ali só para mostrar. Somos doutores da lei muitas vezes dentro da igreja e colocamos fardos. Nós temos que ser testemunha para o outro, nós temos que ser luz para que o outro possa ver em nós o espelho de Deus. Então, estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau e ele gritou, né? Muitas vezes as pessoas não acreditam que o espírito mau existe, o demônio existe. Ele existe porque Deus do Apocalipse, o Gênesis, ele teve luta com o demônio. Que queres de nós, Jesus? Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Ou sei que tu és o santo de Deus, né? E o inimigo ele é astuto. Eu sei que és o santo de Deus. O encardido não quis colocar que Jesus é o rei da terra, dos céus e da terra. Ele é o criador de tudo, até próprio o demônio. Mas o demônio tem que ajoelhar diante de Deus, que dobra nos céus, na terra, nos infernos, todos os joelhos, né? Ele, como encardido, ele conheceu que Deus existe, que Deus tem poder de mudar toda a situação. E às vezes eu e você não acreditamos nisso, né? E está escrito na palavra, né? No livro de Jó 2, Deus reuniu com o povo dele, e o encardido entrou lá dentro, e Deus perguntou: o que você está fazendo? Eu estou dando uma voltinha. E Jesus falou: você tira tudo desse homem, mas não toca um fio do cabelo desse homem. E o inimigo vira o encardido e fala com Jesus: esse povo que cuida, que está enchendo o templo, o Senhor cuida deles, mas eles vão crucificar o Senhor. E realmente, aí até o encardido conheceu. Porque nós às vezes estamos na igreja, mas crucificamos Deus nas nossas atitudes, né? As não perdoa, não ajuda o próximo, não levanta o irmão, não ajuda na comunidade. A igreja chama servos, pessoas para estar ajudando, a gente não vai. E nós vamos auto-crucificando Jesus. Vai crucificando Jesus com essas imundícies que o mundo está oferecendo dentro das nossas casas, coisas ruins dentro da televisão, esses canais secular, né? No celular, né? Levítico 19, 26, 33 fala das leis que Deus não permite que coloque figuras
e coisas do nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Mas a gente acha no direito, a pessoa fala, quem é você para estar falando isso? É a palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus não ama o pecado, mas ama você que é pecador. Basta convertermos e voltar ao primeiro amor, né? Então, sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus intimou, cala-te e sai dele. Jesus não tem diálogo com encardido, com coisa ruim. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muitos espantados e perguntaram uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? A fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Né? Então ali aquela multidão que via falou: oh, que autoridade que esse homem tem. Até os espíritos mal calam para Jesus, joelha diante de Jesus. E às vezes nós não achamos o direito de não joelhar diante de Jesus, queremos ser Deus. Quantas vezes nós que pedimos muitas orações para poder estudar, para passar numa faculdade, para fazer isso, fazer aquilo, e às vezes o pobre não tem vez, se torna ali um doutor, mas não. Por que que hoje a gente vê tanta dificuldade no SUS? Quem é um pobre para poder pagar um plano de saúde? Quem é um pobre para poder fazer uma consulta particular? Você vai fazer uma ressonância, hoje é 1.000, 1.000 e tanto. Qualquer exame que você vai fazer em particular é um absurdo. O pobre, ele continua sendo discriminado, os pobres de Jesus. E Jesus cuidou daqueles que eram pobres. Ele sempre estava no meio, né? Então, para nós podermos ver que Deus que dá o dom, Deus dá toda a sabedoria, Deus dá todas as ciências. Se nós temos hoje faculdades, escolas, tudo que tem, foram aqueles monges, padres antigos que criaram. Se não fosse por eles, não tinha. Hoje rebelaram-se contra Deus. Nas faculdades, nas escolas, nos plenários, nos governos, dentro das nossas próprias casas. Né? Por isso que Deus deixou bem claro: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Nem todos que falam Senhor, Senhor herdará o reino do céu. Porque não é porque Ele não quer que a gente herde o reino do céu, nós não queremos herdar o reino do céu, que nós preferimos viver o que o mundo oferece, mas não vive o que Deus pede. Agora tá vindo o carnaval aí, tá todo mundo preparando já para balada, né? Balada. Mas se convida para um acampamento de oração, num especial para um lugar de oração, é difícil de ir. Mas para a balada do carnaval, os pacotes já estão pagos, os hotéis já estão cheios, as promessas de dias a mais para o carnaval, até mesmo entrando no período da Semana Santa, tudo voltado para Deus. E são pessoas que enchem o templo. Deus não importa de nós divertirmos, de dançarmos, de brincarmos, mas desde que seja, nós temos um compromisso com Deus, com a casa de Deus, com a casa comum, com a casa, aquela casa aí que está aí na rua, jogada às traças, com os irmãos de rua, com tanta corrupção no mundo, com tanta guerra, com tanta tragédia. A chuva está aí acabando com a situação daqueles que baixa renda, aí vão investir alto em carnaval. Então, por isso, o salmo de hoje, desse áudio que estou gravando aí, ele fala, Samuel, né? Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque quando o coração a gente é alegre em Deus, o Salvador, ele nos dá o discernimento de discernir que o nosso caminho é preparar para ir para o céu, que todos há de ir. Mateus 6,33 nos diz: buscais as coisas do alto e tudo será acrescentado. Que as promessas de Deus, que um dia todos nós iremos encontrar. Eu espero que eu faça a minha parte de estar diante de Deus e você faça a parte sua para que nós possamos todos encontrar diante de Deus, né? Junto aos nobres, no lugar de muita honra e distinção. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vai ouvir esse áudio. Que Deus possa já
está tocando e trazendo a conversão dentro da sua casa, na sua família. Que Deus já possa agora estar entrando aí, se tiver algum enfermo, seja ele espiritual ou no corpo. Que Deus já possa ir tocando em você, no seu coração. Que o Senhor já possa ir curando todas as pessoas que têm dificuldade de perdoar. Quantas pessoas sofrem porque não perdoam? E às vezes esse perdão traz tanta mágoa, tanta doença, dores de cabeça, câncer, não dormem direito. E às vezes você que não perdoa, você sofre, porque você para nesse não perdoar. E a outra pessoa vai caminhar, vai andar. Liberta essa pessoa que você não perdoa, desamar as suas pernas e volte ao seu primeiro amor. O Senhor não quer curar doenças vistas pelos olhos, não. Ele quer curar o coração. Porque quando o nosso coração está curado, tudo se resolve. As carências caem por terra. A falta de amor de pai, de mãe, de colo de pai, de mãe, se acaba. As noites mal dormidas melhoram. Pessoas que não estão conseguindo dormir de noite, insônias. Liberta o seu coração nessa noite. Cura, Senhor, a cada família que por não ter uma família estruturada, nas gestações com a mãe e o pai, teve tanto atrito entre mãe e pai que a criança sofreu no feto. E hoje a criança, às vezes, que virou adulto, tem medos, anseios, dificuldades, vícios de bebida, que vem na genética da união do pai e a mãe no espermatozoide. Senhor, corta esses laços negativos herdados com os traumas ultrainterinos. Quantas crianças com depressão? Quantos mini-filhos, filhas dos vícios que herdou na linhagem paterna e materna? Se nós herdamos a nossa aparência do pai, nós também podemos herdar o que ele tem de negativo, o que a nossa mãe tem de negativo. Cura, Senhor. O Senhor pode, o Senhor tem o poder de curar. E aqui nessa noite nós queremos abrir o coração, Senhor, para que o Senhor venha em nosso auxílio. Quantas pessoas aflitas, ansiosas, comem demais. Cura esses traumas, Senhor, que às vezes podem ter vindo da gestação. Mas muitos herdam por falta de emprego, pelas doenças que estão sobre a terra. Por esses canais que só trazem bomba na cabeça dos filhos de Deus. Senhor, pela intercessão de Santa Clara, abre o olho do seu povo. Cura, Senhor. Cura cada um de nós, Senhor, nessa noite. Que o sangue de Jesus entre dentro dessas casas e vá libertando de todo o ataque infernal, de todo ataque de ódio, de falta de perdão. Que Caspar, Belchior e Baltazar, como visitou Jesus e levou tudo que tinha para ele, visite a cada casa, liberta, pela intercessão deles, da Virgem Santa Mãe de Deus, de todas essas falas que foi falada na oração, de traumas, medos, ansiedades, noites mal dormidas e tudo que está oculto e escondido. Seja lavado pelo poder do sangue de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, a vossa família, vossa aí. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Fiquem com Deus.